Pode ligar? Ok. Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Duda. E pra quem já me conhece, sejam bem-vindos de volta. Que bom ter vocês aqui hoje. A rede não para de balançar. Preciso deixar ela parada, porque senão vai atrapalhar o foco da câmera, porque eu estou usando uma câmera melhor. E em comemoração a quase um ano de Borderlar, eu decidi fazer um vídeo hoje um pouquinho especial, uma edição 2 de Histórias na Clínica. E tem muita coisa, né, que eu posso falar sobre a clínica psiquiátrica. Tem algumas coisas que eu já falei em outros vídeos. Tem o meu primeiro vídeo contando um pouquinho de um momento muito significativo que eu tive lá. Eu reuni algumas coisas que eu recolhi durante minha estadia na clínica e eu queria mostrar pra vocês. Só que antes é muito importante eu ressaltar que eu tive muito acesso a uma clínica de qualidade. Eu fiquei em uma clínica muito boa daqui de Recife e isso foi o que, assim, tornou possível eu ficar tranquila naquele lugar, porque na real não é uma experiência, né, pelo amor de Deus, eu acho que ninguém imagina que seja uma experiência agradável e tornou muito mais agradável eu estar num local seguro, num local massa, assim, que eu me sentisse acompanhada, mas nem todas as clínicas são assim, então por isso que eu sempre reitero, porque é uma coisa que eu falo muito no canal sobre os direitos das pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico. E eu gostaria de fazer, acho que um vídeo inteiro sobre isso. Por isso que eu não vou explorar muito esse assunto, mas fica registrado aí que eu tive muita sorte de estar num lugar legal. E mesmo assim, a minha família teve que desembolsar bastante dinheiro, mesmo o plano de saúde, não sei o quê. Uma confusão da bexiga. Você fica pensando, será que eu deveria ir para uma clínica psiquiátrica? Olha, só quem vai poder dizer é um médico, porque ele vai avaliar a sua situação com um olhar realmente clínico e vai saber dizer. Mas a clínica é o lugar para quando você realmente não consegue mais estar vivendo em sociedade. Não tem o que explicar. Tipo, você não está conseguindo estar bem sozinho, não está conseguindo estar bem, a sua família não está conseguindo lidar com você. Então, é uma situação de intervenção muito debatida na psicologia, porque é complicado tirar a pessoa do local dela e botar ela num local assim recluso, onde ela não tem a liberdade. É assustador. Em muitos momentos eu me olhei indefesa naquela situação. E tem muita gente que é colocada nisso pela família que não tá querendo lidar com ela. E isso é muito doloroso na realidade de muita gente abandonada nos hospitais psiquiátricos. E dá medo, dá muito medo. Assim, eu tive muita tranquilidade de saber que eu iria sair de lá, mas tem muita gente que não tem. E é uma mistura de pessoas dentro da clínica, né? É muito tipo de situação colocada ali junto. Então tem muitas coisas a se considerar. Como foi a minha experiência particular chegando na clínica? Eu fui internada porque eu estava consecutivamente tentando contra a minha vida. E a minha família não estava mais conseguindo controlar, não estava mais conseguindo lidar com isso. Então o meu psiquiatra, depois que eu saí do hospital, me mandou direto para a clínica. E eles fizeram parecer até que eu tinha uma escolha quanto a isso, e eu não tinha. E a primeira coisa que foi feita foi realmente tirar qualquer celular, o computador. Eles até conseguiram me deixar com o computador, só que sem o meu Wi-Fi, então eu só podia usar para escrever. Enfim, foi assim, foi uma escolha esquisita, porque eles fizeram parecer que eu ia estar num retiro de férias e não era nada como um retiro de férias. E o primeiro momento que eu cheguei lá, eu só fiz chorar. Eu chorei horas e horas e horas, assim, que eu cheguei, porque foi num dia... Eu tinha passado uma semana já no hospital. E eu tava muito cansada e de repente eu tive que me separar da minha família. Eu olhei pra trás, estava meu pai, meu ex-padrasto, minha mãe, até meu padrinho foi me deixar lá. Então, assim... Aí eu... Não foi uma memória muito boa, não, porque eu me vi no fundo do poço, sabe? Eu me vi sem acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Tipo, caindo a ficha de que sim, eu estava sendo internada. Significava que aquilo tudo realmente era real, sabe? Porque às vezes quando a gente tá no surto, às vezes quando a gente tá tão perdido, a gente não percebe a que ponto a gente chegou até a gente ver a verdade nua e crua do que estava acontecendo. E eu chorei muito. Minha cuidadora, que eu tinha 2 cuidadoras, elas ficavam se revezando pra ficar comigo 24 horas por dia, porque eu não podia ficar sozinha. Eu tô segurando isso daqui porque a porcaria da rede fica balançando.
E aí, elas eram maravilhosas comigo. Uma delas continua na minha vida até hoje. E eu criei uma parceria muito grande com elas. E nesse primeiro dia, coincidentemente, o nome da minha mãe é Érica. E coincidentemente, a minha cuidadora se chamava Érica. Então, acho que foi ali uma coisa quase simbólica, sabe? Minha mãe, inclusive, quando se apresentou a ela, chorou muito quando soube o nome dela. E, enfim, foi uma coisa interessante. E eu fiquei chorando lá, né, no quarto. Ela recebeu uma comida que ela tinha pedido. E eu só parei de chorar porque ela chegou com metade do sanduíche dela pra me dar. E aí eu tava morrendo de fome, fazia muito tempo que eu não comia uma comida, porque eu tava no hospital e tal. E aí era um hambúrguer, assim, maravilhoso, e eu fiz, tipo... Comecei a comer, chorando, e... foi tão assim, eu não... tô patética, sabe? Foi uma coisa muito esquisita. Mas eu fiquei tão tocada com esse gesto dela que... Ui, mexi no microfone. Eu fiquei tão tocada com esse gesto dela que nem me conhecia e já tava me acolhendo, sabe? E a primeira lição que ela me ensinou foi não me desculpar. Porque eu tinha essa mania muito grande, ainda tenho, de me desculpar por tudo que eu sou. Todas as minhas vontades, todas as coisas que eu comunico, eu acabo me desculpando eventualmente. Minhas reações, meus sentimentos. E isso com certeza é devido a muitas coisas infantis que devem ter rolado. Eu não tô afim de explorar essa parte agora, mas ok, eu me desculpo muito. E ela me disse, não se desculpe por ser você, não se desculpe pelas suas vontades, não se desculpe por estar numa situação vulnerável, você precisa de ajuda, não se desculpe por aceitá-la. E demorou muito pra isso entrar na minha cabeça, mas naquele momento ali ela tava realmente me acordando pra uma situação em que eu poderia realmente me deixar ser salva. E foi massa isso, sabe? Mas no início foi muito complicado estar na clínica, porque eu tinha medo, eu tava numa casa cheia de homens, e esses homens eram ex-viciados, eles eram pessoas com transtornos, assim, que deixavam eles muito impulsivos e muito, talvez, perigosos, enfim. Eu tive muito medo deles no começo. Muito mesmo, até porque eu não tinha muito costume de estar perto de outros homens, sabe? Principalmente homens, assim, desconhecidos, mais velhos, enfim. Só que, num domingo, acho que foi no primeiro domingo, eu tava andando na clínica e eu tava querendo sentar na varanda pra comer um treloso com um copo d'água gelada, que é tipo o lanche dos vitoriosos. E tinha lá um cara sentado na varanda, fumando um cigarro e ouvindo um DVD de brega na TVzinha que eles podiam ter no quarto. E foi como se a gente estivesse numa casa de praia, assim, sei lá, numa casa de boa, na varanda, curtindo. E eu me sentei com ele, a gente começou a conversar, ele me contou quem ele era. O nome dele é Fábio e foi o primeiro amigo que eu fiz na clínica. Eu não vou me dar muitos detalhes porque digamos que ele não era um cara muito de boa com umas coisas aí de droga. E aí eu só sei que eu conversei muito com ele, ele me contou de como era, ele tinha o diagnóstico de bipolar e sei lá, eu comecei a me abrir mais para aquela experiência, sabe? Eu comecei a conhecer os outros caras da clínica. E foi muito interessante, porque quebrou muitas barreiras minhas, sabe? Quebrou muito a minha visão de mundo. E ao final do meu tratamento, parecia que eu tava com amigos ali, de tipo, irmãos mais velhos, sabe? Eles eram realmente caras, assim, muito gentis. Eu vou falar um pouquinho mais deles daqui a pouco. Mas tinha outra coisa que eu queria falar antes, que eu acabei me esquecendo agora que eu mencionei. Ah, sim. Outra coisa, tem outro detalhe também da clínica. Lá era tão chique que tinha uma piscina. E foi uma das primeiras coisas que eu percebi. Eu queria muito tomar banho de piscina. Eu utilizo muito a água como um instrumento para me cuidar e para trabalhar minhas emoções. E a água é extremamente importante para mim nesse processo. Então eu queria muito tomar banho de piscina, mas eu não podia. Não apenas pelo risco de eu tentar fazer alguma coisa na piscina contra mim, mas também porque era uma casa cheia de homens. E tinham regras muito restritas quanto à interação de pacientes homens e mulheres. Tinha muitas regras quanto a isso, então os psicólogos que eu falei, porque eu falei quase todo dia com vários, me disseram que eu não podia tomar banho de piscina e eu fiquei fazendo quase uma campanha na clínica para eu conseguir. E tem até uma história que eu escrevo sobre isso, porque, enfim, eu gosto muito de escrever roteiros de filmes e tal, e talvez eu um dia consiga contá-las, né? Enfim. E foi uma doideira, eu revolucionei a piscina, inclusive, depois de muita insistência, eu consegui a bendita da piscina.
E no dia que eu fui tomar banho, eu passei perto da casa das outras grades e tinha umas mulheres na varanda e eu falei, e elas me viram de biquíni, assim, eu não tava de biquíni, eu tava de maiô com um short, mas eu tava com roupa de banho. E aí elas me viram e fizeram tipo, como assim, tu tá indo pra piscina? Eu disse, estou indo pra piscina, vocês querem vir? Elas, vamos embora. Aí elas pularam comigo de roupa na piscina e foi tipo... Foi tão engraçado assim, sabe? A sensação simples de só essa liberdadezinha que a gente antes não tinha, de repente conquistada. Foi tão gostoso. Era uma piscina, tipo... Era uma piscina minúscula e batia aqui a água. Mas a gente estava tão feliz. Eu lembro de olhar ao redor e a gente só boiando assim, tipo... Eram essas coisas que me fizeram apreciar pequenas coisas da vida, sabe? Tipo, pequenos momentos assim que a gente se sente iluminado pela vida, sabe? Iluminado pelo prazer de existir, sabe? Foi muito divertido isso. E agora, na clínica, você pode tomar banho de piscina, independente de quem você for. Então, assim, visionária, revolucionária. E aí, o que era que eu tava falando? Calma, eita, mexi no microfone. E aí, então, eu tava me aproximando muito, né, das pessoas que estavam lá comigo. E tinha um cara especial, chamado Celso, que, coincidentemente, a gente teve a nossa tentativa na mesma época, no mesmo dia. E a gente chegou na clínica no mesmo dia, só que enquanto eu fui pra uma casa, ele foi pra outra e depois ele veio pra minha casa. E aí, toda noite, a gente se reunia na varanda. Eu, ele e os outros caras que estavam lá. Tinha outra mulher lá na clínica, mas ela estava numa depressão muito profunda e ela não saía do quarto, por isso que eu não cheguei a conhecer. E a gente fazia as refeições juntos também, claro que sem garfo direito, assim, o garfo tinha, mas era um garfo todo coisado. E faca também não tinha, tudo com colher e garfo, quando tinha bife era uma coisa assim, absurda. Mas era isso, a gente tinha nossas refeições juntos, a gente começou a construir um hábito de sempre tomar um cafezinho na beira da piscina junto e fumando cigarro. Foi, inclusive, na clínica que eu comecei a fumar cigarro, porque eu era viciada em calmantes e foi tudo retirado de mim, né, quando eu entrei na clínica. Então, o que podia lá era fumar cigarro, meio como um substituto de vício. E acabou que ele substituiu o meu vício e eu até agora sou fumante. Mas eu quero parar, eu acho que eu fumar talvez represente ainda uma parte de mim que esteja nesse momento de que eu tava na clínica. Só que eu não sei muito bem como trabalhar isso pra separar, sabe? E eu acho muito engraçado que tá passando a fumaça na frente da câmera enquanto eu falo isso. Enfim, minha gente, largar o cigarro tá sendo muito complicado, então não fumem, pelo amor de Deus. E aí a gente ficava lá conversando, se reunia na varanda. O que eu tava falando? E a gente, então, como não tínhamos muita coisa pra fazer, como a gente não tinha, assim, né, acesso a nada, só o que traziam pra gente e as nossas famílias não estavam com muita cabeça pra trazer nada. Minha família foi muito legal de trazer um aparelho de DVD e o box de DVD de Star Wars, então, assim, curti muito. Mas eu passei quase um mês lá, então, assim, tinha muita coisa, muito tempo pra se preencher. E a gente começou a escrever. Celso é um cara maravilhoso, assim, no que diz respeito à literatura, ele fala um monte de idioma, ele é um cara, assim, genial. Inclusive, quando a gente tava lá, a gente conversava muito sobre nossa vida de fora e a gente combinou de que essa amizade ia permanecer na clínica. Não porque a gente não quisesse ser amigo depois, mas porque era um momento tão traumático que a gente sabia que a gente não ia querer reviver, principalmente tentando manter contato, o que iria só destruir a relação que a gente tinha construído, que era tão sublime naquele momento, sabe? Tão especial, que a gente decidiu manter contato distante. Às vezes a gente manda um e-mail um pro outro pra ver se o outro tá vivo e até agora ambos vivos. Então, é isso, assim, sabe? Foi uma amizade muito significativa pra mim e Celso me ensinou muitas lições. Ele é budista, e então ele me ensinou sobre não machucar nenhum bicho, tipo, até uma formiguinha. E que em vez de você, tipo, coisar a formiga, você sopra ela porque ela não vai se machucar por causa do esqueleto dela, enfim. Ele me ensinou muito a ser mais gentil, sabe? E eu adoro isso, eu adoro essa lembrança. Inclusive, como a gente escrevia muito, a gente trocava muitas cartas e muitas coisas assim que a gente escrevia de memória e tal. E aqui umas anotações minhas. Eu vou mostrar pra vocês, enfim. Tem uma coisa aqui que é engraçada. Teve um cara lá na clínica que ele era a primeira internação dele e agora ele já deve estar na terceira. Mas ele queria registrar pra mim os nomes das pessoas.
E ele escreveu orações e poemas, todos nós escrevíamos. E ele escreveu o nome das pessoas atrás. O nome de todo mundo, tipo, as enfermeiras, os cuidadores, os pacientes. E eu acho tudo muito especial, sabe? Tudo que eu tenho aqui é muito... é com carinho, não é com pesar, sabe? Inclusive, uma coisa que eu queria comentar. Logo no início da clínica, eu tive muitos pesadelos. E eu escutava muitos barulhos, eu escutava muitas pessoas gritando, muito choro. E isso me deixou muito assustada. Isso é tudo anotação. Tem algumas coisas que vale a pena mostrar, tem outras que não, porque é meio merda. Mas eu escutava muito. E eu fiquei muito assustada, pensando que eu tava num lugar extremamente assombrado, num lugar extremamente sofrido, numa situação assim, onde tinham espíritos ruins perto de mim. Porque eu sou uma pessoa espírita, então eu sentia muita coisa. E aí eu tive uma conversa com meu psiquiatra que me acalmou muito, que foi o seguinte: os espíritos perversos ou, enfim, que quisessem me machucar, se eles queriam me machucar, eles já tinham conseguido. Eu já estava no fundo do poço, eu já estava num local em que eu estava precisando ser assistida, porque eu já tinha chegado no meu limite. Então eles não iam estar lá, porque lá era um local de cura, não era um local de penitência, sabe? Era um local de ajuda. E eu comecei a ter outra visão em relação a isso. Apesar de ainda ser um local bastante problemático, eu vejo ele como local de cura, sim. E me mudou completamente estar lá. Então, minha gente, eu tô percebendo que vai ficar um pouco longo esse vídeo. Então eu vou fazer uma parte 2, mostrando um pouco mais das coisas da clínica. Mas principalmente as coisas que eu escrevi na época e as coisas que eu troquei, assim, as mensagens que eu troquei com as pessoas que estavam lá. Pra finalizar esse vídeo, eu acho que eu queria finalizar com a mensagem da história de sentir que era um lugar assombrado. Não é. É um local de cura. E é um local que precisa de muitas reformulações e muitas melhoras. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. E eu agradeço a vocês por acompanharem o Borderline. Estamos quase completando 1 ano. Então, quem ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, se inscreve. E eu agradeço a todo mundo que acompanha. Até o próximo vídeo, a parte 2, mostrando mais umas coisinhas sobre a internação psiquiátrica e, enfim. É isso. Beijo.